Oi, gente. É sempre como se fosse a primeira vez, né? Quando a gente vai ministrar. Fazia tempo que eu não ministrava. Acho que a última vez foi no encontro. Então faz um tempão. E eu vou falar sobre identidade. Eu já ministrei na célula com as meninas, mas eu senti de ministrar na igreja e eu acredito que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. E eu estava até falando com a Stephanie que a palavra primeiro vem para nós, né? Primeiro a palavra atinge nós, depois atinge a igreja. Então, eu queria ler com vocês 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Essa palavra o Senhor ministrou no meu coração e para mim foi muito forte, porque Davi, para quem não sabe, ele era um rei. Ele foi um rei daquela época e Davi ele era um homem que agradava o coração de Deus. Sabe, Davi, ele tinha tudo, Davi, ele tinha os reis, Davi, ele tinha tudo que ele queria, ele tinha. Sabe, Davi, ele possuía muitas coisas, muitos bens. E nesse versículo fala que ele olhou uma mulher e ele a desejou. E mesmo no versículo falando que Betseba, ela era a mulher de Urias, o Etita, mesmo assim, ele pediu para que trouxessem essa mulher para que ele se deitasse com ela. Sabe, Davi, ele pecou, mas mais do que isso, sabe? Ele deixou com que as suas vontades predominassem. Sabe, ele deixou com que os seus desejos falassem mais alto. Ele deixou com que o seu ego fosse enaltecido. Sabe, ele era o rei. E Davi deixou com que as suas vontades, a sua carne gritasse, a sua carne falasse mais alto. E ele fez aquilo que não agradou o coração de Jesus. Sabe, e diante disso, eu fico pensando, sabe, e eu reflito sobre isso. Porque muitas vezes eu sou como Davi, sabe? Muitas vezes nós somos como Davi. Muitas vezes nós deixamos que a nossa carne fala mais alto. Muitas vezes nós deixamos que o nosso eu fale mais alto. Muitas vezes nós permitimos que as nossas vontades triunfem sobre nós. Sendo que não seria que ser desse jeito, sabe? Não teria que ser dessa maneira. Nós precisamos entender a identidade que o Senhor colocou sobre nós. Nós precisamos entender quem nós somos diante do Senhor. Sabe, Davi, eu penso que Davi, ele conhecia quem ele era diante de Deus. Davi, ele conhecia quem era Deus. Davi, ele tinha intimidade com o Senhor. Davi, ele já tinha vivido coisas grandiosas com o Senhor. Mas por um momento, Davi, ele perdeu a sua intimidade com o Senhor. Por um momento, por um olhar, ele passou a desejar aquilo que não era para ele. Sabe, por um segundo, ele desejou aquilo que não era para ele. E isso trouxe condenação para a vida dele. Sabe? E nós somos assim também. Nós olhamos muitas vezes para onde não é para olhar. Nós desejamos muitas vezes coisas que não é para desejar. Nós fazemos muitas vezes coisas que o Senhor não tem para nós. Sabe? Diante disso, eu olho para Davi. Davi tinha o reino.
Sabe, Davi era rei. Davi, ele governava. E tudo que Davi mandava, os outros tinham que obedecer. Sabe, porque sobre ele estava uma autoridade. E Davi, ele podia ter tudo aquilo que ele queria, sabe? Mas não aquilo que desagradava o coração de Jesus. E mesmo assim, Davi, ele quis aquilo que desagradava o coração de Deus. Mesmo assim, Davi, ele quis aquilo que não podia. Mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que aquilo ia contra aquilo que Deus tinha para ele, mesmo assim, ele fez. Sabe, mesmo assim, ele se deitou com essa mulher. E eu até pensei que isso foi uma reflexão minha, porque Betseba, ela era serva diante do rei. Sabe, Betseba, ela não podia escolher se ela queria ou não. Sabe, Davi, quando ele pediu para que trouxessem essa mulher, ele não perguntou para Betseba se ela queria ou não. Sabe, quando os soldados, quando as pessoas foram lá e chamou ela, falando que o rei estava convocando ela no palácio, ele não perguntou se ela queria ou não. Sabe, Betseba não tinha como escolher. Mas Davi, sim. Davi, ele tinha o poder da escolha. Davi tinha autoridade. Sabe, Davi, ele tinha o poder de escolher se ele ia se deitar com ela ou não. Porque Davi já sabia quem ela era. Mas mesmo assim, ele usou da sua autoridade para poder manifestar a vontade do próprio Satanás. Sabe, o que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos? Nós temos autoridade. Sabe, nós temos autoridade. Todos nós temos um chamado diante do Senhor, todos nós temos um cargo ministerial, todos nós viemos para a igreja, todos nós conhecemos quem é esse Senhor. E muitas vezes nós usamos a nossa autoridade para poder manifestar a vontade do próprio Satanás. Sabe, muitas vezes nós usamos aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos doou, com tanta misericórdia, para fazer aquilo que não agrada o coração dele. Sabe, Davi podia entregar ao Senhor outra coisa. Davi podia pedir outra coisa ao Senhor. Davi podia apenas olhar para aquela mulher, desejar, mas quando ele soubesse quem era, ele podia pedir perdão e voltar. Sabe, Davi não precisava ir ao ato com essa mulher. Porque Davi já sabia quem ela era. Mas mesmo assim, ele usa da autoridade para poder fazer a vontade que não era de Deus. Então, nós olhando para a gente mesmo, sabe, o que o Senhor tem entregado a você? O que o Senhor tem nos entregado que nós temos manifestado outras vontades a não ser a de Jesus, a não ser a do próprio Deus? Sabe, Davi, ele era um homem que agradava o coração de Deus, mas por perder a identidade, ele passou a ser um homem que agradava o coração do próprio Satanás. E quando eu pensei nisso, é muito forte para mim. Sabe? Porque nós servimos a um Senhor. Nós servimos a um Deus, nós fazemos coisas para o Senhor. Sabe? Nós glorificamos o Senhor, nós falamos para as pessoas do Senhor. Nós fazemos caridade, nós fazemos tanta coisa. Mas é tão rápido para nós nos desviarmos. Sabe? É tão rápido para a gente pecar. É tão rápido para a gente cair num lugar onde nós iremos perder quem nós somos. Sabe, é tão rápido para nós nos esquecermos da onde o Senhor nos tirou e aonde o Senhor tem nos colocado. Sabe, é muito rápido para nós perdermos tudo aquilo que nós já conquistamos diante do Senhor. Será que foi tão rápido para Davi conquistar o lugar que ele estava naquele momento, que era de rei? Demorou muito para ele chegar naquele lugar. Sabe, mas por um instante ele podia perder tudo. Por um instante ele podia perder o seu reinado. Sabe, por só satisfazer a sua carne. Por somente satisfazer as suas vontades. E quantas vezes nós pensamos em desistir? Sabe, quantas vezes nós pensamos em voltar para trás? Quantas vezes nós pensamos em retroceder? Sabe, em voltar às nossas vontades. Em satisfazer o nosso ego. Em satisfazer quem nós somos. Em satisfazer a nossa carne, sendo que é momentâneo. Sabe, nós nos esquecemos da onde o Senhor nos tirou.
Nós nos esquecemos que aonde nós estamos hoje foi o próprio Senhor que nos colocou. Sabe, nós nos esquecemos de tudo que o Senhor fez por nós. E nós nos esquecemos que nós temos tudo diante do Senhor. Sabe, tudo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor vai nos conceder se estiver diante da palavra dEle. E será que Davi perguntou ao Senhor se essa era a vontade do Senhor? Davi não perguntou para o próprio Deus se era a vontade dele. Davi não consultou o Senhor, mesmo que ele tinha intimidade, mesmo que ele tinha uma identidade firmada no Senhor. E muitas vezes nós fazemos coisas e nós não perguntamos a vontade do Senhor. Muitas vezes nós agimos de maneira que nós desagradamos o Senhor e nós não nos preocupamos com isso. Sabe, nós não nos importamos em ferir o coração do próprio Deus. Muitas vezes nós se importamos somente em satisfazer as nossas vontades. E será que isso é a vontade do Senhor para nós? Será que é o que o Senhor tem para nós? Eu fico pensando em tudo que o Senhor tem ainda para derramar sobre nós. Sabe, os planos, os sonhos, os projetos. Eu fico pensando, sabe, em 1 milhão de coisas que o Senhor tem para nós. E muitas vezes por retrocedermos, muitas vezes por fazer a nossa vontade, nós adiamos, nós prolongamos, ou simplesmente nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, quantas bênçãos nós já perdemos e nós não sabemos, porque nós fugimos do propósito do Senhor. Porque nós fugimos da vontade do Senhor. Sabe, quantas vezes nós perdemos? E tem um versículo que fala assim, é no mesmo capítulo, que é no capítulo 11, versículo 14. Fala assim, de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Urias era o marido da Betseba. E aí depois, mais pra frente, eles anunciam a morte de Urias. Sabe, nem sempre nós iremos cometer pecados enormes, pecados gigantescos. Sabe, nem sempre nós iremos pecar como Davi pecou. Nem sempre nós iremos cometer um adultério, nós iremos cometer um homicídio. Mas muitas vezes o Senhor tem me trazido à memória, sabe? Muitas vezes nós cometemos pecados tão pequenos que nós achamos que não tem diferença. Sabe, nós não nos incomodamos. Muitas vezes nós ferimos o coração do Senhor em algumas ações que nós não nos arrependemos, porque nós não achamos que é pecado. Sabe, nós ferimos o coração de Deus, nós desagradamos o coração do Senhor, nós fazemos aquilo que não é a vontade do Senhor, que não está na tua palavra, e nós simplesmente adiamos, nós simplesmente colocamos debaixo do tapete, nós simplesmente escondemos e seguimos. Sabe, foi isso que Davi fez. Davi simplesmente pecou, escondeu, continuou, ele era o rei, ele tinha autoridade, ele mandou colocar Urias na frente da batalha, para Urias morrer, e Urias morre, e ele fica com a sua mulher. Sabe, e o pecado vai sendo escondido, o pecado vai sendo ocultado, e um pecado leva a outro. Sabe, um abismo chama o outro abismo. E cada vez mais, Davi vai se enrolando, e eu vejo que assim somos nós, sabe? Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós pecamos, e nós não nos arrependemos, e nós escondemos, e nós vamos seguindo, e pecamos de novo, e achamos que não tem problema nenhum. Sabe? Ou até reconhecemos que pecamos, mas não vemos necessidade de confessar e nos arrepender. Sabe? Ou às vezes oramos no nosso quarto e não confessamos, porque nós já confessamos para o Senhor. E às vezes não é o suficiente. Sabe? Às vezes nós precisamos de uma liderança, às vezes nós precisamos de alguém para que a gente confesse. Sabe? Para que a gente confesse e se liberte daquilo. Sabe? E qual que é o nosso pecado de estimação? Sabe? O que nós temos guardado tanto
que tem nos matado na fé. Sabe, que não tem deixado nós rompermos com o Senhor, que não tem deixado nós alcançarmos níveis mais altos com o Senhor, que não tem deixado nós irmos mais profundos com o Senhor. Muitas vezes eu me vejo em um lugar que às vezes tudo está tão paralisado, e quando eu vou orar e eu peço direcionamento para o Senhor, eu vejo que em muitas áreas eu tenho errado. Sabe, e o que nós precisamos é exatamente isso. É nós voltarmos, sabe, a um lugar do secreto. É nós irmos até o Senhor e perguntarmos para o Senhor se o que nós temos feito, se como nós temos vivido, se como nós temos gastado a nossa vida, o nosso tempo tem agradado o próprio Senhor. Porque não tem motivo para nós virmos à igreja todas as quartas, todos os domingos, frequentarmos uma célula, se reunirmos na igreja, se nós não estivermos agradando o próprio Senhor. Sabe, não tem porquê Davi ser rei se ele não agrada o próprio Senhor. Não tem porquê Davi reinar se ele não reina para a glória do próprio Deus. Sabe, se ele tem desagradado o próprio Senhor, não tem porquê ele estar no reinado. E não tem porquê nós estarmos aqui se nós não estivermos agradando o próprio Senhor. E eu não sei vocês, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Sabe, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero renunciar a quem eu sou. E Davi, ele começa a cometer pecado atrás de pecado. Então ele comete adultério, depois ele comete homicídio. E ele vai encobertando e ele não confessa. Sabe, e é tempo de nos arrepender e de nos abandonar. Sabe, aquilo que tem nos prendido. Nós começarmos a esquecer aquilo que nós temos prendido com tantas forças. Sabe, de nós olharmos para o nosso pecado de estimação, nós olharmos para aquilo que nós guardamos com tanta garra, sabe, aquilo que nós guardamos as 7 chaves e trazermos à tona. Sabe, aquilo que o outro não sabe, mas que o próprio Senhor sabe e te incomoda. Sabe, é tempo de nós abrirmos o nosso coração para o Senhor e confessar aquilo que está por trás. Sabe, e o que vale mais? Ser reconhecido pelos homens ou ser reconhecido pelo próprio Deus? O que vale mais para Davi? É ele manter uma postura de rei, eu posso, eu tenho, tudo que eu quero eu consigo? Ou ele ser reconhecido pelo próprio Deus? Sabe, ele ser encontrado pelo próprio Deus. Porque o que adianta ele ser o rei, o que adianta ele ter autoridade, se ele não tem acesso ao próprio Senhor? Se ele perde aquilo que o Senhor entregou a ele. Se ele perde a intimidade com o Senhor. Então, o que adianta nós ministrarmos, o que adianta nós fazermos tantas coisas para o Senhor, se o Senhor já está tão longe? Sabe, se nós nos perdemos do Senhor e muitas vezes não sabemos. Então, o que vale mais? Sabe, frustrar a nossa carne e agradar o próprio Deus? Ou desagradar o próprio Deus e alimentar a nossa carne e satisfazer as nossas vontades? Sabe, o que nós temos feito para o Senhor? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem colocado para nós? Sabe, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos entregado? O que você tem feito com o seu ministério? O que você tem feito com a autoridade que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com os sonhos que o Senhor te entregou? Com as palavras que o Senhor te entregou? Será que assim como Davi você tem jogado fora? Será que assim como Davi você tem abandonado? E por um minuto, sabe, tem esquecido da palavra do Senhor? Sabe, é tempo de nós começarmos a olhar para o nosso ministério, é tempo de nós começarmos a olhar para aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos e nós prosseguirmos. Sabe, prosseguirmos fazendo a vontade do Pai, prosseguirmos em santidade, prosseguirmos em conhecer a vontade dele para nós, entendendo a nossa identidade. Sabe, para que nós estamos aqui hoje? Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Se não é para glorificar Deus, é para quê então? Mais para frente,
fala que Urias morreu. E no versículo 26 fala assim: quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Sabe, ela engravidou e Deus mata o seu filho. Há consequências para o pecado. Sabe, mesmo que para Davi ninguém soubesse. Porque não houve um escândalo. Mas há consequência para o nosso pecado. Sabe, há consequência para aquilo que nós fazemos que desagrada o coração de Deus. Sabe, às vezes nós achamos que ninguém sabe. Às vezes nós achamos que ninguém vê, que ninguém viu. E nós continuamos. E nós deixamos que esse abismo chame outro abismo e continuamos e continuamos. Mas no versículo mesmo fala que Davi desagradou o coração de Deus. Sabe, Davi desagradou o Senhor. E há consequência para o pecado. Sabe, Davi manda matar Urias. E além de pecar de novo, ele não se arrepende de novo. Sabe, ele não confessa, ele não vai. Ele podia muito bem confessar e deixar. Sabe, ele podia muito bem, após o adultério, após ter pecado, ele podia muito bem deixar para trás e continuar com o Senhor. Mas eu acredito por mim, assim, sabe, pelo ego de rei, de autoridade, ele não abandonou aquilo que ele começou. Ele continuou fazendo a vontade que não era do Senhor. Sabe, e mais pra frente fala assim, no capítulo 12 fala: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, não vou ler isso daqui não. No versículo 7 fala assim: eu ungi, rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Sabe, o profeta Natã, ele vai até Davi, porque o Senhor revela a Natã o pecado de Davi. Mas eu pensei muito sobre isso, porque se eu ouço muitas coisas que falam assim, que Davi ele estava pronto para se arrepender. E por isso ele agradava o coração de Deus. Sabe, mas quando eu li esse capítulo, Davi não estava pronto para se arrepender nessa parte. Sabe, Davi não se arrependeu. E Davi só se arrependeu porque Natã, ele foi até lá e ele exortou. Sabe, Davi só se arrependeu diante da exortação. Mas mesmo assim, diante da exortação, Davi se arrepende e o Senhor tem misericórdia dele. Sabe, muitas vezes o Senhor vai usar pessoas para que nós venhamos acordar e despertar. Sabe, muitas vezes o Senhor vai usar alguém para que a gente possa voltar aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, talvez se Natã não fosse até Davi, Davi não tinha confessado. E Davi tinha continuado a sua jornada, o seu reinado, vivendo no pecado, não sendo confessado e continuado. Sabe, mas às vezes o Senhor vai usar alguém para que nós venhamos ser livres disso, sabe? Para que nós venhamos seguir a Ele e abandonar aquilo que nos prende. Sabe, para que nós venhamos nos arrepender. E será que você perdeu a sua identidade no meio do caminho, assim como Davi, e não sabe mais como recuperar? Sabe, Davi, ele perdeu quem ele era diante do Senhor. Por um momento, mas ele perdeu. Sabe, por um momento ele perdeu quem ele era. Por um momento ele esqueceu quem o Senhor tinha para ele e o que o Senhor tinha para ele. E o versículo 8, ele é muito forte para mim, porque fala assim: e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. O próprio Senhor fala, sabe? Porque Deus deu tudo a Davi.
Deus deu o reinado, Deus deu tudo que Davi queria, sabe? E se não fosse suficiente, ele teria dado mais. Então, tudo que nós queremos, o Senhor nos entrega. Sabe, se nós oramos, o Senhor nos entrega. Se nós pedimos, o Senhor nos entrega. O Senhor, Ele é um Pai misericordioso, sabe? Um Pai bondoso. E se nós pedimos, e se está diante da palavra dEle, Ele vai nos entregar. Sabe, quando fala que se isso tudo que eu te entreguei não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Se Davi tivesse consultado o próprio Senhor, sabe, o Senhor teria orientado Davi. O Senhor teria trago arrependimento, o Senhor teria dado estratégia. O Senhor teria voltado para Davi com olhos misericordiosos. Sabe, assim para você também, para nós também. Porque eu creio num Deus que Ele é misericordioso, sabe? E mesmo diante do pecado, o Senhor, Ele estende a mão para nós e Ele quer que nós venhamos voltar para Ele, entendendo quem nós somos diante dEle. Sabe? O Senhor, Ele nos olha com olhos misericordiosos. E eu creio que o Senhor, Ele anseia para que um pecador, assim como nós, sabe? Vamos diante do Senhor, se arrependemos do nosso pecado e voltamos àquilo que é a vontade dEle. Eu acredito que o Senhor, Ele tem um propósito para todos nós, sabe? Mas cabe a nós continuarmos no processo, prosseguirmos em santidade, prosseguirmos conhecendo quem Ele é, entendendo o que Ele tem para nós, sabe? Desfrutando da glória futura, sabe? Desfrutando dos sonhos, dos projetos que o Senhor tem para nós. Porque eu vejo que tudo que nós sonhamos aqui ainda é muito pouco, sabe? Nós pensamos, nós sonhamos com coisas tão passageiras e tão pequenas. Sabe, às vezes eu me vejo pedindo coisas para o Senhor, que se eu olho para aquilo que o Senhor tem para mim, eu falo, isso é muito pouco, sabe? Isso é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem para me entregar. Sabe, o meu desejo, a minha carne, é muito pouco diante do Senhor tem para mim, sabe? O Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Quando nós estamos abatidos, nós encontramos conforto no Senhor. Quando nós estamos frustrados, nós encontramos a paz no Senhor. Quando nós estamos no dia mal, nós encontramos no Senhor. E o que nos falta, então? Sabe, se tudo que nós queremos, nós podemos ir até o Senhor em intimidade e pedir a Ele. Sabe, o que mais nos falta? Nos falta conhecer mais quem Ele é. Sabe, nos falta ir até esse lugar de intimidade. Nos falta entrar no nosso quarto. Nos falta conhecer quem verdadeiramente é Jesus. Nos falta ter intimidade com Ele, entender a nossa identidade de filho. Sabe, entender a nossa identidade. Entender quem nós somos diante do Senhor. Que nós somos amados por esse Senhor. Sabe, que o Senhor nos resgatou. Entendermos que aonde nós estamos hoje foi o Senhor quem nos colocou. Sabe, o nosso desejo pelo passado não vem do Senhor. Sabe, o nosso desejo de retroceder não vem do Senhor. O nosso desejo pelas coisas passageiras não vem do Senhor. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é algo muito maior. Sabe, nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos nem pedir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque aquilo que o Senhor tem para nós ainda não conseguimos enxergar, sabe? Mas pela fé, nós podemos crer que é algo muito grande. Sabe, pela fé, eu creio que tudo que eu pedi para o Senhor ainda é pouco diante daquilo que Ele tem para me entregar. Sabe, e eu acho que se Davi, ele entendesse isso, sabe? Que minutos de prazer não ia satisfazer uma vida toda. Sabe, minutos de prazer não nos satisfaz. Sabe, tempos de prazer, tempos de satisfação da nossa carne não satisfaz aquilo que é eterno. Sabe, o Senhor nos chamou para algo que é eterno. O Senhor nos chamou para viver aquilo que é bom para Ele. Sabe, o Senhor nos chamou para viver a vontade dEle para nós. E abandonarmos as nossas vontades. Sabe, o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para continuar, sabe, para não olhar para trás. Para não nos deixarmos sermos roubados pelos pratos, pelas coisas que Satanás tem lançado sobre a nossa vida. Pelas dificuldades que muitas vezes tem
deixado com que nós venhamos olhar para trás e nos paralisar. Sabe, o que o Senhor tem colocado no seu caminho, sabe? E o que Satanás tem colocado no seu caminho. Sabe, muitas vezes Satanás coloca pratos, muitas vezes Satanás coloca coisas para que nós venhamos nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Para que nós não venhamos alcançar o propósito final. Sabe, para que nós não venhamos chegar onde o Senhor tem para nós. Sabe, e aí nós nos desviamos, aí nós satisfazemos as nossas vontades, a nossa carne, e nós perdemos aquilo que o Senhor tem. E será que vale a pena? Será que vale a pena perder aquilo que o Senhor tem para nós? E eu vejo hoje falando de mim, sabe? Não vale a pena voltar para trás. Não vale a pena se dobrar aos outros ídolos. Não vale a pena se dobrar às nossas vontades. Sabe, o Senhor não nos chamou para satisfazer o nosso eu, o nosso ego, para usar a nossa autoridade para poder satisfazer as nossas vontades. O Senhor nos chamou para satisfazer o reino. Sabe, o Senhor nos chamou para fazer a vontade do próprio Deus. O Senhor nos chamou para glorificar o nome dEle. Sabe, se preciso abandonarmos quem nós somos, então que nós venhamos abandonar. Sabe, se precisa abandonar os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, que nós venhamos abandonar por amor ao Senhor. Sabe, que nós venhamos abandonar tudo por amor ao Senhor. Se o Senhor nos pedir algo tão grande, sabe, que nós venhamos entregar, porque o Senhor tem algo muito maior para entregar a nós. Sabe, e isso daqui que nós temos não se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, e em comparação, em Gênesis 39:11 fala sobre José e a mulher de Potifar, e fala assim: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Sabe, em comparação com a história de Davi, em comparação à história de José. Sabe, José ele fugiu da casa. Para José foi necessário fugir do pecado. Sabe, muitas vezes vai ser necessário fazermos assim como José. Sabe, fugirmos daquilo que tem nos roubado. Sabe, não frequentarmos lugares que têm nos tirado da presença de Deus. Não andarmos com pessoas que têm nos afastado daquilo que o Senhor tem para nós. Não andarmos com pessoas que vai nos desviar do propósito final. Sabe, muitas vezes nós vamos ser igual José. Mas a decisão é nossa, sabe? Ser assim como Davi, que preferiu satisfazer a sua carne, a sua vontade. Sabe, deixar o pecado reinar. Ou ser assim como José, que deixou que o nome de Deus fosse glorificado, sabe? Que entendeu quem ele era, entendeu que aquilo não era para ele. Sabe, e um pouco antes do versículo de José fala assim, que ele já tinha tudo. O rei já tinha entregado tudo a ele. Mas só uma coisa não podia, que era a mulher do rei. Sabe, e José ele renunciou. E nós temos o poder sim de renunciar. Sabe, o pecado não é maior que nós. Sabe, as nossas vontades não é maior que a vontade do Senhor. Nós podemos sim satisfazer a vontade do Senhor e desagradar a nossa vontade. Nós temos o poder sim de glorificar o nome do Senhor. Nós temos o poder da decisão, nós temos o poder da escolha. E o que nós temos escolhido diante disso? Sabe, nós temos dois caminhos. E para onde nós temos ido? Para onde nós temos ido? Para onde o nosso coração tem se curvado? Para quem o nosso coração tem se curvado? Sabe, o que nós temos alimentado mais? Em 1 Coríntios 6:12 fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe, é tempo de nós começarmos a dominar as nossas vontades. É tempo de nós começarmos a dominar o nosso eu. É tempo de nós começarmos
a fazer com que o Espírito Santo nos leve a lembrar de onde foi que a gente caiu, sabe? É tempo do Espírito Santo começar a trazer à tona o nosso pecado, o nosso eu, como nós somos falhos, como nós somos errantes, sabe? O tempo inteiro. É tempo do Espírito Santo nos lembrarmos de onde Ele tirou a gente. Sabe, aonde nós estamos hoje. E é tempo do Espírito Santo trazer à nossa memória aquilo que foi perdido. Sabe, aquilo que foi perdido diante do Senhor. Aquilo que nós deixamos que Satanás roubasse. Sabe, é tempo de nós voltarmos nossos olhos para onde o Senhor quer. É tempo de nós olharmos para o Senhor. Nós confessarmos os nossos pecados. E nos arrependermos. Sabe, dominar as nossas próprias vontades. E nós temos o poder para isso. Nós temos o poder para isso. Sabe, e muitas vezes nós seremos como Davi. Sabe, muitas vezes nós somos como Davi. Mas Davi, ele se arrependeu depois que ele foi exortado. Sabe, e fala assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Sabe, Davi, ele impactou toda uma geração com o seu pecado. Porque há consequências para o nosso pecado. Sabe, mesmo que quando é confessado, há consequências. Mas que nós venhamos confessar ao Senhor, que nós venhamos nos voltar ao Senhor, sabe, com o coração aberto para aquilo que Ele tem para nós. E entregarmos 100% ao Senhor. Sabe, nos entregarmos ao Senhor tudo que nós temos. Entregarmos ao Senhor as nossas vontades, as nossas falhas, os nossos desejos. Sabe, confessar diante do Senhor aquilo que nós desejamos, aquilo que nós temos medo de cair, sabe, aquilo que nós temos medo de voltar atrás. Confessar ao Senhor e pedir para que eles venham nos fortalecer. Sabe, para que nós venhamos permanecer na batalha. Para que nós venhamos permanecer com o próprio Senhor. Amém? Amém.